Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, onde a gente vai falar hoje do tema contágio social. Bom, contágio social é uma frase marcante, né? E traz também uma reflexão. Dentro dos estudos da programação neurolinguística, existe a ideia de que eu consigo modelar bons comportamentos, assim como eu também modelo maus comportamentos. Eu posso definir comportamentos positivos que vão me levar a bons resultados e comportamentos negativos que vão me levar a resultados que eu não gostaria de obter, certo? Nós somos pessoas, nós somos seres sociais. Nós andamos em grupo, em bandos, então a gente costuma repetir alguns comportamentos deste grupo, deste ambiente, né? Houve alguns estudos em relação a isso, né, nos anos 60 e 70, que foi chamado de efeito manada, inclusive, né? Por exemplo, você pode reparar que se duas ou três pessoas param no meio de uma rua movimentada e começam a olhar para cima e apontar, várias pessoas vão começar a parar e olhar para cima para tentar entender o que elas estão vendo, e inclusive vão começar a ver coisas também e dizer que estão vendo alguma coisa para participar daquele grupo, né? A gente pode ver isso também nos grandes grupos de torcedores de futebol, que às vezes as pessoas acabam entrando em brigas, e aí você pergunta pra pessoa, por que entrou? Não sei, porque a pessoa que tava com a mesma camisa que eu começou a brigar, eu comecei a brigar também. Isso participa dessa ideia, por exemplo, do contágio social, que diz o seguinte, que nós somos a média do ambiente que a gente convive. Nós somos a média desse ambiente e, inclusive, a gente é a média dos livros que a gente lê, a gente é a média das músicas que a gente ouve, é a média da ideia das pessoas que estão às nossas voltas. Você pode reparar, por exemplo, que o nosso idioleto, que é o nosso idioma particular, né? As palavras, os trejeitos, os vícios de linguagem, eles perpassam pela estrutura das pessoas que estão à nossa volta. Você pode reparar que, em geral, a gente repete alguma frase de impacto que alguém à nossa volta repete. Quando a gente vai citar uma ideia sobre um conceito, a gente vai citar, meu pai sempre dizia tal coisa, minha mãe sempre dizia tal coisa, tem um amigo meu que diz tal coisa. Então a gente vai sempre parafrasear essas pessoas. E, num geral, a gente vai começar a acreditar que o que essas pessoas fazem, eu preciso repetir. Muitos de vocês podem estar pensando agora, tipo assim, não, eu penso por mim mesmo, eu penso sozinho, né? Eu vou fazer um experimento com você. Se você quiser participar desse experimento, vai ser bem legal. Eu queria que você pensasse na cor branca na sua cabeça e repetisse comigo o branco. Imagina uma parede branca, imagina uma bola branca, imagina uma caneca branca, imagina o branco, branco de novo, branco outra vez. Imagina deixando um pintor pintando toda a sua mente de branco. E responde a pergunta para mim, o que a vaca bebe? Se na sua cabeça agora veio a palavra leite, é porque você acabou de ser influenciado. Ou seja, porque a vaca bebe água, ela não bebe leite. Mas como na sua cabeça você estava influenciado pela cor branca, uma coisa líquida para beber, influenciado
pelaquela cor que estava na sua cabeça, só podia vir o leite. Ou seja, a gente é influenciado por tudo que a gente vê nas redes sociais o dia inteiro, por tudo que a gente coloca para dentro da cabeça o dia inteiro. Então eu passo o dia inteiro, por exemplo, ouvindo músicas de que ela me traiu, de que ela foi embora, de que eu tenho que arrastar o chifre no asfalto, mas no dia seguinte eu quero acordar motivado e arrumar um relacionamento confiável e quero confiar nas pessoas à minha volta. Mas eu só ouço músicas que me levam para baixo, percebe? Então, é claro que você deve estar se questionando assim, mas é só uma letra de uma música, é só uma letra de uma música, mas repetida várias vezes, vai encaixar com alguma ideia lá dentro. É igual aqueles memes, por exemplo. Tinha um meme há um tempo atrás, talvez vocês tenham visto, mas se não viram, era um gifzinho onde um cara estava carregando uma bandeja com várias tulipas de chopp. E aí ele ia equilibrando e uma caía e ele tentava equilibrar as outras e não conseguia e acabava caía tudo e ele ficava com um aspecto de pessoa triste, de que deu errado. E aí alguém teve a ideia de colocar uma legenda em cima escrita assim: eu tentando equilibrar o meu emocional na vida. É engraçado até que você faz uma identificação com realmente o que está acontecendo no seu emocional. Ou seja, a gente vai, de alguma forma, identificando essas coisas negativas e trazendo para dentro da nossa vida. É engraçado, mas é uma identificação negativa, certo? Então é super importante você tomar muito cuidado com aquilo que você coloca para dentro de você, com o conteúdo que você consome, né? Você pode, por exemplo, assistir jornais que durante 1h30 só passam desgraça, só passam morte, só passam coisas ruins. Roberto, mas é real, é o que está acontecendo no Brasil. Real é, mas todo aquele espetáculo que é construído em volta daquele fato torna a ideia de que o mundo é muito mais perigoso do que realmente é. Realmente acontece? Realmente acontece, mas o espetáculo que é feito sobre aquele fato torna as coisas visivelmente piores. Então, se você fica colocando coisas negativas dentro da sua cabeça, é claro que as coisas negativas vão sobrepor as coisas positivas e aí vai gerar uma ansiedade, vai gerar uma depressão, vai gerar uma série de transtornos que você talvez não esteja percebendo. É importante você entender que nós sofremos influências o tempo todo, né? Nós somos influenciados desde pequeno pelos nossos pais e tal. Em geral, eu não estou dizendo que é uma regra, né? Em geral, os filhos costumam seguir meio que a opção dos pais, né? Em geral, não é uma regra. Acontece. Às vezes a pessoa, por exemplo, segue ali uma tradição de família, na polícia, no direito, ou no negócio da família. Às vezes nem queria. Às vezes a pessoa não está feliz fazendo aquilo, mas acaba seguindo a tradição da família, né? Tem aquela pressão da família, aquele que não está seguindo o negócio da família, que ele foi buscar o sonho dele, que foi, enfim, né? Mas é super importante que você entenda que para você ser influenciado por pessoas que façam aquilo que você sonha em fazer, você tem que ir até essas pessoas, né? Em geral, por exemplo, um exemplo meu, tá? Meu pai nunca pôde me influenciar a fazer o que eu faço hoje, porque ele não sabia o que era, nunca fez. O máximo que ele podia fazer era me apoiar, investir em mim, acreditar no meu sonho, mas ele não podia me influenciar. Então eu tinha que buscar pessoas que pudessem me influenciar. Como é que esse cara fala? O que ele fala? De que jeito ele fala? Porque meu pai não podia me influenciar nisso porque ele nunca foi um grande orador. Ele tem outras habilidades que me influenciou, mas não nessa. Deu para entender? É claro que ele investiu, acreditou e participa até hoje, mas ele não pôde ser uma fonte de inspiração específica para isso. Por isso eu tenho que buscar outras inspirações. Daí então, a ideia da PNL de que a gente pode modelar as pessoas para que essas pessoas possam nos influenciar a ter habilidades que ainda não temos, né? Por isso que a gente utiliza
o contágio social dessa forma. Tem uma frase, né, de Jim Rohn, que nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. Começa a olhar para essas pessoas que você convive e respeita e admira e ver quais são as atitudes que essas pessoas têm e comparar essas atitudes com as atitudes que você tem. Comparar no sentido de não, isso é melhor ou pior, mas comparar se você repete as mesmas coisas, algumas coisas que essas pessoas fazem. E começa a reparar também numa coisa importante, nos artistas que você, e nas celebridades que você admira. E por que você admira? Se você admira alguma celebridade só porque ela é famosa e você gostaria de ter aquela fama, ou se essa celebridade ou esse jogador de futebol você admira porque ele tem muito dinheiro. Começa a reparar em artistas que tenham valores e habilidades que você gostaria de ter. Talvez isso seja mais saudável para você, porque é importante sim que eu tenha uma estabilidade financeira, que eu realize os meus sonhos e desejos, mas às vezes eu estou seguindo uma pessoa que é famosa, tem dinheiro e anda de iate e tudo mais e tal, e talvez tenha alguns valores nelas que não são tão positivos. Então eu preciso avaliar isso, porque isso vai me definir depois como uma pessoa na sociedade, vai definir alguns comportamentos que eu tenho, aí eu vou ter esse comportamento e falar assim, mas o fulano lá também faz, né? Então é super importante eu estar sempre avaliando os meus valores pessoais. Beleza? Mais dúvidas sobre contágio social, manda uma mensagem pra gente, se inscreve no canal, curte, dá um joinha. Para você talvez não custe tanto, mas para nós é super importante seu joinha. E manda pra gente aí, gostei, não gostei, acho que era legal falar sobre tal tema, tá? Importante para nós a sua participação. Beijo do gordo e até a próxima.